Quando eu era criança, né, dizem que as pessoas têm tendência a gostar da época em que elas foram adolescentes ou que foram crianças, não é? E talvez eu seja assim e observo alguns dos meus amigos, eles também são assim. E eu, assim, eu tenho uma tendência a gostar dos anos 80. Eu gosto dos anos 80. Eu gosto dos anos 60, dos anos 70, culturalmente falando, eu gosto. Mas eu gosto mais dos anos 80. E eu acho que 90 produziu pouca coisa ou nada, né? E 2000 também alguma coisa. E quando eu era criança era um mundo muito mais cultural do que este que nós estamos vivendo, e a qualidade das obras também. Não sei se foi porque o comércio ficou muito acelerado, mas a qualidade das obras ela era superior. E passava uma novela de noite na Globo, uma novela não, uma minissérie chamada Memórias de um Gigolô. E eu era criança e eu assistia Memórias de um Gigolô, né? Eu era criança, eu era um moleque que era criado assim com a minha avó, mas minha avó não ligava que eu ficasse na rua nem nada disso. E os moleques, depois que todos os moleques iam para dentro de casa, eu ia também. Eles iam dormir provavelmente, porque o pai e a mãe iam colocar eles para dormir, e eu ia ficar sentado assistindo televisão com a minha avó. Só que o que acontecia? Minha avó pegava no sono e eu não dormia. Então eu assistia barbaridades na televisão, eu criança. Barbaridades assim, para gente daquela época, né? Que hoje um moleque aí de qualquer idade, ele pega a internet e vê o que ele quiser. Mas para a gente daquela época era pesado. E aí eu assistia a documento especial na Manchete, que eram uns documentários que passavam assim sobre toda a desgraceira do mundo, do Rio de Janeiro. E eu assistia aos filmes nacionais, né, e que me chocavam e que faziam com que eu percebesse assim que a novela era uma coisa, né, e que o filme era outra, porque no filme eles xingavam, as mulheres ficavam peladas. O Brasil estava no auge do cinema marginal, não é? E aí quando eu assisti essa série, era com a Bruna Lombardi, né? E eu era criança, eu era louco pela Bruna Lombardi. E o Brasil ele estava dividido, porque tem essa questão dos jogadores de futebol com as mulheres louras, né? E, e lá tinha uma... E o Brasil estava dividido entre duas louras, que era a Bruna Lombardi e a Maite Proença. Ou você era fã de um, ou você era fã de outro. Não, as duas coisas não se cruzavam, né? Isso era engraçado. E eu assisti Memórias de um Gigolô, que era com Lauro Corona, que faleceu de AIDS, né? Que era um grande ator, né? E Neila Torraca. E eu fiquei louco por aquela série, louco, 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 né? Porque o cara, ele ficava procurando a mulher, né? Ficava indo atrás dela, né? E ela era uma prostituta e tinha um cafetão, né? Só que ele era o gigolô contra o cafetão, né? E era uma série fantástica, 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 né? Obviamente que eu não vou falar o final para não dar spoiler, mas o final me tocou profundamente, né? Profundamente aquilo. E aí eu descobri que era um livro do Marcos Rey. O que acontece? O Marcos Rey, nos anos 80, no Brasil saíam uns livros chamados A Série Vagalume, né? E a Série Vagalume era para a escola. E nós líamos, e o
Marcos Rey, ele escrevia para essa série Vagalume. E era um escritor que vendia muito. E era muito invejado por isso, porque ele vendia para esse público infantil, né? Infantil, adolescente. E as histórias eram super realistas. Eu peguei para ler esses últimos anos. Últimos anos é exagero, mas nas últimas décadas, o livro Dinheiro no Céu e a Arca dos Marechais. O Dinheiro no Céu, eu não lembro, acho que é uma família que ganha na loteria, eu não sei. Mas o Arca dos Marechais é um cara que vai fazer dinheiro, né? E são dois livros fantásticos. Fantásticos. Entendeu? E os adolescentes liam aquilo, eu li aquilo, então eu já sabia quem era Marcos Rey. Na época eu não sabia dessa treta. E aí eu fui ler Memórias de um Gigolô. E eu li esse livro e às vezes eu estava em algum lugar e estava lendo e eu soltava uma risada, né? Mas o livro é fantástico. E eu fui pesquisar Marco Rey e descobri que ele era irmão do escritor que escreveu A Presença de Anita. E eu li numa biografia sobre ele que ele não conversava com o irmão sobre literatura, que tinha meio que uma mágoa, né? O irmão dele escreveu A Presença de Anita, que é um livro de um cara mais velho que se apaixona por uma menina mais nova. Eu li esse livro, eu não assisti a série. Mas aí eu fui ler todo o Marco Rey, aí li o Café na Cama, li vários livros, e os livros adultos dele são demais. Memória de um Gigolô é demais. E ele tem um livro que o cara escreve, que o cara ele é um roteirista de cinema e ele começa a escrever roteiro de filme pornô, cara. Esse livro é fantástico, foi o último que eu li. Caramba, esse livro é fantástico. Ele é um roteirista da Boca do Lixo. A Boca do Lixo, em São Paulo, né, era o lugar onde se reuniam os cineastas que faziam o que no Brasil se chamava de pornochanchada. Muitos desses filmes de pornochanchada, por causa da censura, né, e por ter palavrões e pessoas peladas, alguns deles, assim, na verdade, alguns filmes marginais acabaram sendo, é pornochanchada, mas não era. Então, eu era criança, eu assistia aos maiores filmes que existiam, tipo Macunaíma, Pichote, uma desgraceira só, né? E, e aí ele era um... Pô, esse livro é ótimo demais, a narração dele, você ouve o você escuta o personagem assim na sua cabeça, né? Mas aí, por ele vender tantos livros, o Marco Rey, ele ficou mal visto, né, cara? Ele ficou mal visto, né? Mas e aí as pessoas não, assim, dão valor a ele, mas não é o valor que ele merecia, penso eu, como tantos outros. E como tantos outros que às vezes são valorizados até pelos motivos errados, né? Mas Marco Rey é um grande escritor, falava sobre a boemia
de São Paulo, né, ou paulistana. Tem até um livro, Malditos Paulistas, que é sobre um chofer, eu acho que ele é carioca, né? Marcos Rey é um escritor subestimado no Brasil, assim, que deveria ser mais valorizado, entendeu? E vale a pena pesquisar, vale a pena ler. Não sei por onde começar, não sei por onde começar, porque ele teve muitos livros bons, né? Então, vale a pena ler.